Olá, gente. Bom, trazer aqui rapidinho um pequeno conselho que pode ser tratado como uma mentoria ou como você desejar. Eu estava aqui pensando a respeito da nova geração, né, dessas últimas gerações de pessoas, e essa questão do sabe tudo. Sabe aquela pessoa sabe tudo? Eu, por muito tempo, eu fui essa pessoa sabe tudo. E aqui eu quero distinguir isso. Sabe tudo não é uma pessoa que é flexível, que sabe fazer uma série de coisas, que quando ela é chamada, ela vai lá e sabe executar alguma coisa. Isso não é esse sabe tudo que eu tô querendo dizer aqui, né? Essa pessoa é uma pessoa que é multitarefas, é uma pessoa que, se alguém faz um desafio, ela sabe fazer, ela vai lá, ela faz, e tudo que ela faz até brilhantemente, que às vezes a gente fica até assustado, a gente fala, nossa, essa pessoa entende um pouquinho de cada coisa. Às vezes ela não consegue ser especialista em uma única coisa, mas ela sabe fazer várias coisas. E às vezes ela é especialista em determinada coisa e também tem uma série de outras habilidades, né? E isso basta você estudar sobre o tema, pesquisar, procurar aprender que você se desenvolve em determinada coisa. Mas aqui, o sabe tudo que eu tô falando é aquela pessoa que você vê que ela tá passando por necessidade, vê que ela tá passando por algum problema, né? Você constata isso. E aí, no seu dever de cristão, você se sente na obrigação, né? Porque o cristão verdadeiro, ele é isso, de ajudar aquela pessoa de alguma forma. Então, às vezes, a gente não pode ajudar com bens materiais, a gente não pode ajudar com dinheiro, a gente não pode ajudar, né, de uma forma física, estando presente, mas a gente pode dar uma dica, a gente pode dar um conselho para essa pessoa, para que ela saia daquele estado mental, para que ela saia daquele estado de inércia, né, daquela procrastinação, né, que até causa prazer para ela, mas ao mesmo tempo também causa dor, porque quando você fica estagnado, você não consegue andar para frente, até porque o nosso país é um país que não valoriza as pessoas que são criativas, as pessoas que têm boas ideias, as pessoas que querem crescer, né, financeiramente. Então, assim, quando a gente vê uma pessoa passando por dificuldades, a gente tenta ajudar, né, os cristãos, pelo menos pessoas de boa vontade, porque até assim, eu tenho feito vários cursos a respeito, né, de mentoria para que eu possa me desenvolver no aspecto profissional e pessoal, e esses cursos eles ensinam muito individualismo. Então eles dizem o seguinte, que você não deve carregar as pessoas nas suas costas, porque você não vai aguentar, né? Então alguns mentores, né, coaches, né, motivacionais, eles até dizem que faz parte do destino daquela pessoa, então não adianta você tentar ajudar, não adianta você tentar, porque isso vai te trazer para baixo também junto com aquela pessoa, e aí você não vai crescer. E eu concordo em partes com esses mentores, com esses coaches, apesar desse pensamento ser um pensamento totalmente anticristão, né? Vai contra o princípio do cristão de ajudar aquela pessoa que se encontra aflita e necessitada, mas infelizmente às vezes é melhor, porque às vezes a gente tenta ajudar as pessoas e essas pessoas são ingratas. Essas pessoas já têm uma opinião formada no sentido, ela não para pensar e refletir que talvez aquela sugestão que a Selma deu, que qualquer pessoa deu, não seja boa no total, mas alguma coisa ali naquela ajuda, naquela sugestão, pode ser proveitosa, né? E para exemplificar aqui bem isso, para fechar esse vídeo, que eu não quero fazer um vídeo longo, eu tava esses dias fazendo um orçamento de cadeiras na internet. Eu não vou comprar cadeiras, tá? Eu tava pesquisando um design de cadeira que eu sou apaixonada, e eu comecei a olhar preço, olhar cor, né? Olhar assim, quem sabe um dia no futuro, né? Não agora, porque eu tenho boas cadeiras em casa. E aí eu tava pesquisando. E aí eu cheguei num vídeo do YouTube, onde uma moça que decorou a casa dela recentemente, ela dá algumas dicas, né? Cheguei num blog, e esse blog me levou para um vídeo do YouTube, onde ela explica a qualidade das cadeiras, se foi boa ou não a compra, né? Se valeu a pena. E até ela chegou a comprar essa cadeira, a imitação, sabe? A cadeira que é falsa, falsificada, ela mostrou a diferença entre a falsificada e a original, né? Aí ela falou que a falsa não tem a mesma resistência do que a original, não tem a mesma durabilidade, que a falsa, quando a pessoa senta, parece que o tempo todo ela tá em falso, que ela vai cair, né? E ela tem que sempre estar apertando os parafusos, e isso já não acontece com a original, e ela tinha uma falsificada e acabou depois tendo que comprar o jogo das originais, porque agora ela perdeu o dinheiro, né? Por quê? E aí ela fala o seguinte, que quando ela foi para comprar essas cadeiras, ela quase que ela não compra, né, essas cadeiras que são ótimas, maravilhosas. Por quê? Porque ela começou a ler comentários de pessoas negativas, de pessoas que falavam que a cadeira não era boa, que a cadeira é isso, que a cadeira era aquilo. E aí ela fala uma coisa nesse vídeo. Ela fala assim, gente, às vezes a gente vai atrás de 1 ou 2 comentários e a gente perde uma oportunidade. Então eu achei melhor eu comprar, eu testar e ter a minha própria opinião a respeito daquilo. Essa é uma pessoa diferenciada. Por quê?
Porque realmente, se você for olhar lá nos comentários dessa cadeira, de quem já comprou essa cadeira, você vai ver que a grande maioria, 99%, está satisfeito com a cadeira, achou a cadeira maravilhosa, o design, a cor, tudo, né? E assim, gente, não adianta a gente esperar uma durabilidade de um produto hoje para 50 anos. A gente sabe que a durabilidade é curta, né? Então aqui o tema não é nem sobre isso. E lá no meio tem 2 ou 3 pessoas que, sabe, põe um defeito. E às vezes esse defeito impede a pessoa de conquistar aquilo que ela deseja. Então, as pessoas que são sabe tudo, que é diferente daquela pessoa que tem muitas habilidades, essa pessoa é muito importante na nossa vida, na vida das pessoas, porque ela ajuda a si mesma e aos outros, e ao outro. A pessoa sabe tudo é aquela assim, que você dá uma dica pra ela, e ela fala, mas isso não funciona. Mas isso não presta, sabe? E isso me choca muito. Então, a cada dia mais, eu venho me tornando individualista, e eu penso da seguinte forma hoje. Às vezes eu vejo uma pessoa numa necessidade, passando uma situação, eu falo, eu vou falar isso pra essa pessoa, eu vou indicar isso, e aí a pessoa nem sequer agradece, a pessoa simplesmente já coloca um obstáculo e fala, e nem conhece, às vezes, aquilo. Não conhece aquilo que a gente tá falando, nem procura pesquisar de fato. E também, eu sou uma pessoa que eu não vou procurar indicar uma coisa que eu não conheço, que eu não estudei, que até eu já, por exemplo, que eu não tenha consumido, né? Então, eu só vou indicar se eu consumir também. Ou às vezes, porque eu me aprofundei. Então, hoje eu entendo que aquele produto, ele não é resultado de 3 comentários negativos, tem algo por trás daquele produto, né? E na nossa vida cotidiana é isso, não só a respeito de compra de produtos, mas a respeito de tudo. Então, quando você vai dar um conselho, eu lembro, na época do Gugu, né? Eu nunca gostei do programa em si, mas eu gostava daqueles quadros. Hoje eu assisto mais na TV americana, hoje a gente tem mais acesso a canais fechados, né? Mas eu sempre gostei de programa de reforma, né? De construção, de arquitetura, de engenharia, né? De construção civil, essas coisas eu sempre amei. Esse tipo de programa de reforma, de decoração. Então eu gostava de assistir essa parte do programa do Gugu, né? Que o Gugu ia lá, pegava uma pessoa e reformava a casa dela, deixava a coisa mais linda, maravilhosa. Só que aí no final, muitas vezes, não era 1 ou 2 vezes, a gente via que aquela pessoa que antes não tinha nada, ela não tinha nada, ela ficava insatisfeita. Às vezes ali não na tela, na hora, né, porque tinha todo um roteiro pra ela seguir, mas depois você encontrava na internet que a pessoa ficou chateada porque fizeram não sei o que na casa dela. A pessoa antes morava no chão batido, e aí depois ela começa a reclamar daquilo que foi feito pra ela, de bom, pra vida dela. Então, de pessoas que depois saíam falando mal na própria imprensa daquele benefício que o Gugu fez para aquela família, que fez para eles. Então, essa família depois ainda saía reclamando. E normalmente é assim. Eu já presenciei isso várias vezes na minha vida, né? Desde mais jovem, né? Quando eu me envolvia em algum projeto de caridade, né? Ou de apoio, algum tipo de causa. De você tentar ajudar alguém, ou de você ajudar e a pessoa ainda ficar insatisfeita, a pessoa não agradecer, a pessoa... Então falta gratidão, né, no brasileiro. O brasileiro, ele é muito esperto, mas ele não é grato com as coisas. Então a pessoa não agradecer, ou a pessoa reclamar, depois a pessoa fala até mal de você, sabe? Então, assim, por isso que a Bíblia nos ensina pra gente não ter expectativa em relação à caridade. Então a Bíblia nos ensina que quando a gente fizer algo pra alguém, que uma mão não veja o que a outra faz. A Bíblia nos ensina a não ter expectativa, não esperar absolutamente nada. Então, que a gente dê aquilo que a gente acha que deve doar, né? E ser grato a Deus por a gente poder ajudar alguém, né? E não cobrar atitudes positivas dessas pessoas. Porque às vezes até o estado mental que essas pessoas se encontram não as possibilita de serem gratas, de agradecer, né? E o certo seria, né? A corrente do bem seria eu ajudar alguém, essa pessoa ser tão grata a ponto de ajudar outra pessoa. Né? Mas isso não acontece na vida real. Então isso deixa a gente um pouco assim. Isso vai endurecendo meu coração. No sentido de hoje, todo o conhecimento que eu tenho, a expertise que eu tenho acumulado em anos de estudo, que eu tenho investido dinheiro, hoje o meu pensamento é de vender somente o meu conhecimento. Né? Hoje eu não tenho mais vontade de doar conhecimento. Conhecimento é algo muito mais precioso do que às vezes você dá uma cadeira, você dá uma mesa, você dá um objeto. O conhecimento, ele é preciosíssimo. Eu não sabia disso. E eu trabalho com conhecimento. Então hoje eu penso, é claro que nesse meio eu tenho pessoas que buscam o meu apoio, a minha ajuda, que eu tenho ajudado com muito amor. E eu tenho muito amor por essas pessoas, por isso que eu ajudo também. Mas na maioria dos casos, né, essas são as exceções, na maioria dos casos são pessoas ingratas. Então você vai falar, eu já sei. Isso não funciona. Isso não sei o quê. A pessoa nem para refletir sobre aquilo que você está falando. Ela não dá uma sequência no assunto para que você explique sobre determinada coisa. Olha, fulano tá falando, mas eu já usei, eu já experimentei, e eu sei que não é 100% verdade. Enfim. Então isso acaba chateando, isso faz a gente já acordar de manhã reflexiva.
e pensando a respeito de como anda essas últimas gerações, principalmente, né, de falta de entendimento das coisas, né. Hoje eu tenho uma coisa bacana na minha vida. O meu maior mentor hoje é meu esposo, meu marido. Então, quando eu falei para ele que eu queria vender o meu conhecimento e atrair pessoas para o meu conhecimento, ele virou para mim e falou assim: olha, tudo bem, você tem conhecimento, você estudou, mas agora você tem que fazer esse curso, você tem que se preparar dessa forma, a respeito desse objetivo, porque senão você não vai alcançar. Talvez você até alcance alguma coisa, mas não da forma concreta e produtiva e lucrativa como você deseja. E na época, assim, eu mesma torci o nariz, eu falei, amor, não, eu vou fazer desse jeito, porque eu acho que é assim, assado. Aqui ele sabe tudo que tem dentro de cada um de nós, né? Depois que eu comecei a dar com os burros na água, que as pessoas começaram a me trair, que as pessoas começaram a ser ingratas, aí eu falei, putz, o cara tá certo. Aí eu fui, chamei ele e falei, amor, aquele curso que você me ofereceu, você pode me passar agora? Aquela mentoria que você me ofereceu sobre como eu devo desenvolver o meu negócio, você pode me passar agora? E ele deu uma resistidinha só pra eu sentir na pele, sabe? Falou, mas fulano não ia ajudar você? Mas você não ia fazer de tal forma? Então vai lá e faz, né? Ele deu pra eu sentir na pele, né? Como o meu sacerdote da minha casa, cabeça do meu lar, ele fez certo isso. E eu fiquei balançada, eu fiquei triste, abatida. Só que eu fiquei insistindo depois, igual criança, né? Eu falei, não, amor, me ajuda, faz por mim, me ajuda, me... E aí, ele, muito profissional, sentou na sala comigo, fez uma reunião comigo. E antes de começar essa reunião, montou slide, montou a mesa, computador, tudo. Ele montou uma apresentação maravilhosa. E ele falou assim, primeira coisa, Selma, ele não me chama de Selma. Primeira coisa, Selma, o meu tempo vale ouro, meu tempo é precioso. Então eu estou aqui hoje e eu quero que você me respeite como profissional. Aqui eu não sou seu marido, aqui eu sou um profissional. E eu vou te passar todas as etapas, aquilo que você tem que fazer para você conquistar aquilo que você precisa. Aí, nesse sentido, ele já não estava mais me dando as dicas que ele me deu antes, com todo amor, e eu me recusei a ouvir. Eu fui teimosa. Ali ele já estava me dando um ultimato. Ou você faz assim, ou você não faz. E eu fui burra, porque se eu fosse analisar a vida dele, de como ele faz com os negócios dele, de como ele ganha o dinheiro dele, a forma como ele é bem sucedido, as estratégias que ele usa, os cursos que ele faz, né? Porque o meu marido, ele nunca parou de estudar. Tem inúmeros cursos, todo dia ele está estudando, fazendo mentoria. Hoje ele já dá mentoria, graças a Deus. Então, se eu tivesse parado para observar que quem estava me dando conselho vivia aquilo, eu não teria passado por tanto sofrimento. E durante anos, uns 3 anos, quando eu decidi trabalhar por conta própria, que eu passei pelo sofrimento, eu já poderia estar ganhando dinheiro e não estou ainda por causa da minha teimosia. Então, assim, às vezes é importante que você pare para ouvir as pessoas. Se alguém te der um conselho, acata aquele conselho, agradece do fundo do seu coração. Se não te interessar, olha, muito obrigada pela sua ajuda, porque o seu tempo é precioso. Eu sei que você ter parado para me passar essa informação é importante para você e tá tomando seu tempo. Primeira coisa, que o tempo do outro é precioso, né? E segunda coisa, agora, se você ver ali naquele conselho alguma coisa que te chama atenção, vai pesquisar, pega lá o tema, vai pesquisar, vai procurar entender antes de emitir opinião. Vai procurar entender do que se trata, né? Porque às vezes você tá aí fracassada, porque você não sabe ouvir as pessoas, porque você não tem gratidão pelas pessoas. E isso pode estar sendo um grande empecilho da sua vida. Bom, então é isso que eu queria falar para vocês agora de manhã. Eu sei que as minhas palavras, elas são duras, porque esse é o dom que Deus me deu. Então as minhas palavras, elas sempre chocam, elas machucam as pessoas, às vezes. As pessoas são muito sentimentais. A gente tem aí uma geração muito assim, que você não pode falar absolutamente nada. Mas é preciso movimentar as águas aí dentro de você, é preciso te tirar desse estado de inércia, é preciso te trazer uma palavra dura, como eu fui atingida por uma palavra dura, porque eu precisava para eu despertar. Então é essa palavra que eu quero trazer para você. Às vezes não adianta eu passar a mão na cabeça de uma pessoa para que ela mude de postura, para que ela prospere, para que ela seja feliz. Então, às vezes a gente precisa dar um chacoalhãozinho para que essas pessoas acordem. Isso que eu queria falar para vocês. De todo modo, é uma mensagem que eu espero que vocês acatem com muito amor, que vocês reflitam e procurem perceber se o problema na sua vida não está sendo essa falta sua de gratidão, de reconhecer o que as pessoas têm para te oferecer, de procurar entender se aquilo realmente, olha, será que não vai ser bom para mim? E se não for bom, tudo bem, não tem problema, sabe? Mas a gente tem que procurar, a palavra que eu quero falar aqui é humilde, a gente tem que procurar ser mais humilde, ouvir mais o que as pessoas têm a dizer e acabar com essa arrogância, achar que eu sou tudo, eu sei tudo, eu faço tudo, só que às vezes a pessoa até prospera de algum modo, mas prospera afastando, né, outras pessoas, machucando, magoando, né? Então, eu acho que a palavra aqui é humildade, que a gente precisa ter um pouquinho mais de humildade.